E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wendel Vieira, diretamente do estúdio de podcast do Grupo By Nine, e hoje nós recebemos aqui os feras do Made of Iron. Ítalo Ridney e Bruno Vieira entrevistaram Walter Krause e Jonato Prestes. Dá uma olhadinha nessa verdadeira aula aí de educação física. Jonato Prestes e Walter Krause. Pessoal, obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Hoje vai ser muito bacana, né, Bruno? Com certeza, cara. Tem muita gente já aqui ansioso para aprender, porque aqui é uma aula grátis, cara. Não, a gente teve uma evolução boa na literatura falando do hipertrofia não uniforme, não é? O que esse termo, ao que se refere isso, né? O músculo, por mais que você escolha um exercício para treinar ele, vamos pegar um agachamento, por exemplo, não são todas as porções do quadríceps que vão crescer igualmente. Com agachamento, com leg press, por exemplo, a gente tende a ter um desenvolvimento mais do belly e da região proximal, ou seja, do meio para perto do quadril, e a região distal menos. Não que não desenvolva, mas menos, né? Principalmente com uma técnica tradicional, sem você enfatizar a fase excêntrica, por exemplo. Já quando a gente pega uma cadeira extensora, ela também, apesar de desenvolver o quadríceps como um todo, ela tem uma tendência para desenvolver mais a porção distal quando comparado a esses outros exercícios. Então, por exemplo, no fisiculturismo, o que é muito comum? Cara, quando a gente pensa em levantamento terra, tá? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é peso. Peso. A gente não especifica para que grupo muscular. Sim. E sim, eu preciso levantar aquele peso. E aí, isso já falo há bastante tempo, o Jonato compartilha isso. Como que ele escuta eu falar muito isso, inclusive no Ard, eu abordei essa questão, quando a gente foi mostrar supino lá e tudo mais. Que é o quê? Quando eu tenho o objetivo de levantar mais peso, mais massa, eu tenho que usar uma técnica que favoreça o menor risco e o menor custo energético. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, o professor Louis Simon, ele dizia o seguinte, né? Já é falecido, mas um dos maiores treinadores da história do powerlifting. Multicampeão, ele mesmo foi campeão em várias categorias diferentes. O Louis, ele falava o seguinte, o terra bem executado é um exercício que você... O terra tradicional, tá? Perfeito. Ele é um exercício que você usa o membro inferior. Só que para você fazer isso de maneira adequada, sem exagerar, né? E tentar jogar ele pro membro inferior como um todo, como um exercício pro quadríceps, por exemplo, você tem que compactar a barra. O Eddie Hall é um cara que faz isso com proeza, ou fazia isso com proeza, né? Até bateu os 500 quilos de recorde mundial até hoje. Porque o Thor... De qualquer forma. Infelizmente, cara, o celular tem atrapalhado muito a galera nisso aí, né? Você vê que a pessoa faz já quer filmar e quer postar naquele momento e não se concentrou para fazer uma progressão ali. Sim, isso é o lado ruim. Ó, eu vi o Eduardo, acho que você deve conhecer Eduardo Kran. Ele é Eduardo, acho que é Kran, Eduardo Kran, que é um powerlifter também, acho que é Kran, não lembro se o nome é Eduardo Kran, enfim. Eu lembro que ele falou, foi um pequeno trecho, né? Acho que é lá do Kran, não lembro. Ele falou um pequeno trecho bem assim: você acha que eu, com 300 quilos na barra de agachamento, vou chegar e entrar de qualquer forma naquela barra? Simplesmente não, tem 300 quilos. Aí. E outra, se você entra na barra e ela te esmaga, meu amigo, nem dê o primeiro passo para trás. Nem dê, exatamente. Volta a barra pro rack, porque você vai ficar embaixo. Vai, com certeza. É o setup, é o preparo. É aquele preparo. Eu tenho que me preparar bem para aquela série. A gente fala muito sobre isso, né? O pessoal, poxa, mas eu tô sempre com dificuldade. Eu queria bater um PR, né? Não determinado. Tô com dificuldade de bater um PR no meu levantamento, terra, tô com dificuldade de bater. Enfim. Aí você vai trazer, vai perguntar o que ele tá fazendo. Eu fico pensando assim, cara, será que o cara não sabe que eu já sei isso daí? Ele realmente tá achando que ele vai me ensinar essa merda? Então, cara, enquanto a gente estiver nesse nível da galera que dá treino, a gente vai continuar vendo o cara fazendo uma remada, igual eu vi na academia, com 5 de cada lado, naquele articulado lá da Evolve, e no intervalo entre as séries fazendo bíceps. E a remada ele coloca 5 de cada lado. Aí o professor de educação física chega pra mim e fala assim, isso depende do objetivo. O meu ovo, velho, porra nenhuma. Não depende de objetivo, isso daí é uma violação de um princípio do treinamento. A não ser que o objetivo seja perder tempo. Na verdade, o objetivo é ser fraco, é não desenvolver. Esse é o objetivo. Isso depende da quantidade de neurônio que o cara tem. Pode ser. Porque ele não tem capacidade cognitiva, ele põe essa merda pra cansar o cliente. Sim, e falar aí que deu um bom treino. Os caras falam, vocês são muito irritados. Não, nós não somos muito irritados. Ó, eu vou fazer um link do que o Jonato comentou do trabalho do Felipe Damas. Esses trabalhos são do Damas, né? O Libar é orientador. Isso. Com a questão da hipertrofia não regional. Aí a confusão começa.
posso até afirmar que existe uma hipótese gigantesca de 50% do que a gente sabe de hipertrofia tá equivocado. Pode ser. 50% do que Mais da ser. metade. Pode ser. Por quê? Agora a gente usando ferramentas tecnológicas mais aguçadas, né? tem um nome mais certo pra isso.